Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos lá, vamos continuar nossos assuntos aqui que a gente tem sempre muita coisa para falar. Sempre tem alguma coisa legal aqui que a gente acaba conseguindo trazer e como sempre eu não posso deixar de agradecer todo mundo que está aqui apoiando, com seu comentário, com seu joinha. Eu não encaro isso como estatística para o YouTube, nada, é um joinha ali, não. Eu encaro como pessoas que pararam para ouvir o podcast e deixaram um joinha, tipo assim, olha, eu tô aqui, eu tô também com você, tá? Então eu encaro cada um aqui, né, de qualquer forma de se manifestar aqui na plataforma, né, através dos podcasts, eu encaro que realmente é alguém que está aqui com a gente nesse trabalho. E é muito legal. Tenho falado aqui que os comentários, eles são fantásticos porque complementa muita coisa que fala aqui. E dá para ver a troca de ideia uns com os outros nos comentários. Olha que bacana. Por mais que a gente chegue e fale assim, nossa, estamos falando um assunto bacana aqui. Aí alguém vai e complementa isso nos comentários e as outras pessoas vão em cima, né, desse assunto e debatem entre elas. É muito legal. Eu tenho que admitir que isso aí é a verdadeira corrente do bem. A gente já falou isso aqui, não vamos deixar de falar. Né? Vamos sempre falar sobre isso, a nossa corrente que a gente está criando aqui. Né? E é muito legal. Mas eu estava pensando em algumas coisas que a gente podia tratar hoje. Né? Um assunto bem bacana até, sei lá, alguma coisa... Né? Porque a gente tem que sempre tentar puxar o fio da meada e a gente consegue desenvolver todo o raciocínio quanto ao que a gente precisa trazer. Né? Mas às vezes quando você está saindo da igreja, as pessoas sempre começam a colocar um tipo de colocação, né? Eles fazem a colocação de que, se você está saindo da igreja, então mostra para mim qual é a igreja verdadeira. A gente já falou várias vezes aqui, que não é porque você está saindo da igreja mórmon, porque você descobriu tudo que você aprendeu que não ensina lá dentro. Você descobriu a verdade da igreja. Aquela que você frequentou, seja 1 mês ou 40 anos, você descobriu a verdade que nunca ensinou lá dentro. Então não é porque você saiu por esses tipos de motivos que você tem uma outra igreja em vista para frequentar. Eu falo isso com propriedade, porque eu sei, a pessoa às vezes sai da igreja, né, a gente descobriu muita coisa, abandona essa corporação, essa coerção, e o que acontece? Você vai comentar com algum membro da igreja sobre isso, que às vezes você encontra, seu círculo de amizades às vezes é todo lá até, né, e você vai tentar colocar o seu ponto de vista, e a pessoa fala assim, tudo bem, se você não acredita, mas então qual a igreja verdadeira? Achando que precisa ter uma. Vocês entendem isso? Eu preciso falar uma coisa para vocês, como terapeuta, né, que eu trabalho como psicanalista, faço terapia com muitas pessoas de diversos lugares, né? E eu posso afirmar uma coisa para vocês. Uma das coisas que traz muitas discussões dentro de um lar é a própria religião em si. Agora eu estou falando genericamente, as religiões. Quantas pessoas às vezes chegam deprimidas, com ansiedade, indo para depressão, né, numa terapia, e você vai tentar desenvolver todo o raciocínio do porquê que ela está desse jeito, e às vezes ela fala, né, é que eu acredito agora em certa determinada fé, né, tem determinada religião, alguma coisa que ela quer acreditar, alguma filosofia, e o resto da minha família acredita em outra. Então eles sempre estão discutindo, né, me xingando, porque eu acredito diferente deles, que eu estou no caminho errado. Então a gente já sabe que religião por si só, a placa de igreja, a placa de filosofia, seja o que for, a gente sabe que isso traz discussões entre as pessoas. Por isso que existem aqueles ditados, política e religião ninguém se discute. Mas é o que mais acontece, é o que mais se discute sim. Então a gente vê que religião em si, ela traz muitas coisas más para as pessoas, porque elas contendem umas com as outras por isso. Então as pessoas chegam na terapia, muitas delas, falam, meu problema é esse, então a gente acaba vendo que ela tem uma determinada fé em N, né, religião ou seita, ou seja o que for que ela quer seguir, né, a cabeça dela, e a pessoa às vezes é de outra. Então imagina, o conflito de ideias. As pessoas deveriam saber viver mutuamente, né, respeitando o que cada um acredita, mas não é assim. Né? Então por isso que não se aplica. Acho que um dos conselhos que menos se segue é esse, né, que política e religião não se discute. Se discute sim, e esse é um grande problema. Porque discutem demais a ponto de colocar isso à frente de um relacionamento saudável. Entende? Aí as pessoas falam assim, mas você está abandonando o mormonismo e tal, e qual a igreja verdadeira então? Não é porque você está saindo da igreja que você
tem uma outra em vista. As pessoas, membro da igreja que está me ouvindo agora, tá bom? Às vezes você fica aí com um desejo de perguntar para alguém saindo da igreja: ah, mas se você saiu da igreja mórmon, então me fala aí qual igreja é verdadeira, então. A resposta não é porque você viu uma pessoa saindo do mormonismo que ela tem uma igreja já certa para pôr no lugar como a verdadeira. Não tem. Lógico que às vezes você quer sair, vai para outra religião, não tem problema nenhum. Cada um é livre para fazer o que quiser e acreditar no que quiser. Mas as pessoas têm que entender que não é por isso. Como muitas das vezes, quando as pessoas deixam a igreja, né, a igreja mórmon, e às vezes nunca mais vão em outra, não é porque, por exemplo, elas deixaram de seguir Cristo e seus ensinamentos. É simples assim. Tá? Então, antes de você, membro da igreja, querer julgar alguém ou querer lá contender com alguém que descobriu toda a verdade de Joseph Smith, da igreja, né, toda a coerção, né, caiu na real que ele é uma coerção, uma empresa de vendas, uma corporação. Né, quando a pessoa cai na real, não é porque ela está saindo dali, porque descobriu tudo isso, que ela vai ter que ir para outra igreja. Não, ela vai colocar uma verdadeira no lugar dessa, não. Às vezes ela quer sair e por isso mesmo, não quer mais coerção, alguém comandando a vida dela, dando conselhos. Pô, ela quer viver por sua essência. E muitas das vezes, vou repetir, e muitas das vezes saem da igreja mórmon e não é por isso que deixam de acreditar em Cristo, de seguir os ensinamentos de Cristo. E isso tem que ficar bem claro. É lógico, você pode sair, virar ateu, o que você quiser, mas muitas das pessoas saem, não é por isso que deixam de acreditar em Cristo. Vocês entendem isso? Então, na verdade, né, a gente traz muita coisa aqui, né? Na verdade, todo o podcast, todo esse trabalho é para falar da igreja mórmon, que pra gente aqui, a gente já viu que é uma corporação. Então, às vezes, a gente vem e fala aqui especificamente com propriedade da igreja mórmon. Tá? E hoje a gente está tocando no assunto de outras religiões, por isso. Às vezes a pessoa vem e cobra isso. Né? Por isso que eu falo, né, já falei em alguns podcasts aqui para trás, não fica mais discutindo, né? Você saiu da igreja, aprendeu um monte de coisa que não ensina lá dentro, não fica mais discutindo com quem está lá dentro. Às vezes não compensa, são tão cabeça fechada ainda, né? E eu falo que eu entendo, porque eu já tive no lugar dessas pessoas, eu sei que às vezes é só quando dá aquele estralo na cabeça, você fala, pô, agora eu preciso aprender mais. Mas às vezes isso nunca acontece, não é com todo mundo. E está se tornando, às vezes, talvez um pouco raro, né? Mas é lógico, a internet está aí, logo, logo as pessoas vão pesquisar de um jeito ou de outro. Mas não é todas que tem aquela lâmpada na mente que aparece e fala, nossa, mas eu nunca vi por esse lado, e começa a querer estudar. Então, às vezes, vai ter muitas pessoas que vão passar a vida dentro dessa corporação. Então, é quem está preparado, e quando chega a sua hora, você vai e aprende. Tá? Então, às vezes, você vai lá e debate com alguma pessoa e só vai se desgastar, né, mais do que você já foi desgastado lá dentro. Usaram sobre coerção, medo com você. Às vezes seus assuntos que você levava para o bispado foi parar nos corredores da igreja. Olha só a coisa que tem. Às vezes você ficou sabendo coisas erradíssimas que líderes, bispos, presidente de estaca fizeram e você ficou sabendo. Né, que você fala assim, nossa, nem pessoa que não é da igreja faz uma coisa dessas. E isso acontece. Não é porque você é da religião mórmon que você é uma pessoa perfeita. E vou falar para vocês, muito pelo contrário. A gente já falou aqui que às vezes umas pessoas que têm personalidades ruins, a igreja enaltece isso. Imagina um líder que já tinha característica, né? Assim, que já era, já tinha predisposição para ter uma característica ruim, né, na sua personalidade. Aí ela faz parte da igreja e colocam ela num pedestal, que seria num cargo de liderança, para liderar várias pessoas. Imagina o quanto que essa pessoa, por exemplo, pode ser ruim discretamente. É aquela mesmo que eu estou falando, que vai lá, é um líder seu, você confessa alguma coisa, ela vai lá e fala por trás, ou faz pré-julgamentos, usa de coerção, usa de joguinhos. Não, irmão, você vai ter que fazer isso, aí você vai pedir ajuda e te humilha. Tanta coisa! Quantas coisas a gente já trouxe aqui, né? Presidente de organizações fazem, vou lá, vou fazer minha atividade, pago do meu bolso, aí chega lá na hora, não, irmão, aqui a gente não pode te ajudar, você ouve isso do seu bispo.
ainda não foi bem feito, você vai lá e fala, pô, eu me esforcei. Quanta coisa a gente pode trazer para cá que às vezes a gente vê lá dentro que às vezes tratam pior, né? Piores realmente do que pessoas fora da igreja. E eu mesmo, depois de muito tempo, né, os 40 anos que eu passei dentro da corporação, hoje eu paro para ver pessoas, amigos do trabalho que nunca quiseram nem saber da igreja, nem sabiam que existiam. Pessoas com uma índole muito melhor do que muitos que estão dentro daquele lugar. Volto a falar, não estou generalizando, que a gente já falou que tem muitas pessoas boas lá dentro, pessoas com boas intenções. Só que às vezes nunca vão abrir os olhos para as coisas. Aí as pessoas vêm, às vezes você vai tentar falar alguma coisa e a pessoa está tão com o cabresto ainda dentro daquele quadradinho que ela fala assim, não, fica tranquilo, um dia todas as coisas vão ser reveladas. Pronto! É aquela passada de pano que a gente falou no podcast anterior. Você vê quanta coisa que a gente consegue trazer aqui puxando um assunto só? Mas é isso aí. Então não é porque você sai da igreja que você já tem uma igreja certa para pôr no lugar. Lembre-se disso. Né, você que é um membro da igreja e já quer fazer a pergunta, se está saindo da igreja verdadeira, então qual que é a verdadeira? Então não quer dizer que tenha que ter uma igreja para pôr no lugar dessa. Entende? Então isso é um assunto muito necessário, a gente tinha que trazer isso aqui para falar sobre isso. As pessoas pensam demais, às vezes não é nada daquilo. Então quando você vê alguém que saiu da igreja, deixa ela em paz. Deixa ela viver a vida dela. Se talvez você não está no seu momento de descobrir ou querer pesquisar, e talvez nunca aconteça, deixa ela no momento dela. Isso aqui, eu quero aproveitar porque eu sei que depois do podcast que eu falei da conferência aqui lá da Rede TV, veio muitos membros da igreja firmes lá dentro que vieram se inscrever aqui no canal e eu sei que ouvem os podcasts. Então eu quero também deixar um recado para você. Sinta-se bem-vindo, volte sempre, ouça os podcasts e fique à vontade para você comentar o que você quiser. Mas saiba que quando as pessoas descobrem, estudam, né, a verdadeira história da igreja, é um caminho sem volta. Então ela chegou no momento dela, acendeu aquela luzinha na mente, ela foi e pesquisou. E se o seu momento para isso não chegou ou nunca vai chegar, respeite para quem chegou esse momento. E é isso. Né? Então não precisa ter uma igreja verdadeira para pôr no lugar quando você sai da igreja mórmon. Tá? E é isso aí. Pesquisar sobre a igreja é um caminho sem volta. Então respeite quem está nessa pesquisa. Né? E as pessoas às vezes me perguntam, né? E é por incrível que pareça, né? Comentários, tal, inbox nas redes sociais. O que você acha então? Os missionários vieram na minha casa, eu tenho que aceitar ou não? Realmente, né, os missionários são pessoas bem legais, a gente sabe disso, são cativantes, eu fui um deles. Muitos aqui que estão me ouvindo foi um missionário de tempo integral, mesmo não estando mais na corporação. Então são pessoas legais que realmente quando estão lá querem fazer de bom grado. Né? Doam aquele tempo, que é um trabalho gratuito, que hoje a gente já falou sobre isso, que deveria ser um trabalho muito bem remunerado, porque é para trazer dinheiro para a corporação, através de pessoas que vão se batizar, pagar dízimo. Mas os missionários estão visitando a sua casa, né? Eles não fazem nem por mal. São rapazes e moças, jovens, né? Que eles estão lá doando o tempo deles de graça para trabalhar para uma corporação. Então eles estão aí de bom grado. Só que se você pesquisar sobre a corporação, você vai saber muita coisa. Então, além do que eles estão falando, não precisa ser rude com os missionários, xingar missionários. Não, eles estão lá, é o que eu falei aqui. Às vezes são pessoas super legais, que estão lá, né, ingênuos, né, pouco tempo de experiência de vida, rapazes, moças. Então pesquise por você. Eles estão lá falando, dando as mensagens, eu não sei, chamava palestras, parece que agora é lições, né? Então seja o que for, pesquise você paralelamente e você consegue tirar suas dúvidas. Né? Porque a igreja ela tem uma história muito obscura, e muito fora da fantasia que é apresentada. Isso eu tenho que deixar bem claro. Então se você está ouvindo o podcast aqui, né, seja bem-vindo. Mas se você está aqui pesquisando, mas deixa eu ouvir aqui, parece que eu ouvi alguma coisa de Mormon e estou recebendo os missionários em casa e vi esse podcast aqui. Se você está ouvindo e chegou até aqui, além do que eles estão falando, pesquise paralelamente. Quem foi Joseph Smith de verdade? Pesquisa isso no Google.
como que é, sabe? Você vai ser levado e uma coisa vai levar a outra. Talvez se poupe se você tiver tempo aí, né? Não batizei ainda, se poupe de tudo que você vai viver lá dentro. E tudo que você tá, na verdade o que você tá ouvindo aqui é de alguém que passou 4 décadas dentro dessa corporação. Eu não estaria aqui falando para você. Se fosse um lugar maravilhoso, onde seu emocional fica bem e você sai sempre melhor do que entrou, eu falaria. Na verdade é o que eu mais queria, porque eu passei 4 décadas. Eu não falo isso com orgulho nenhum. Na história de Joseph Smith, hoje a gente vê que, na verdade, a igreja é uma fraude, né? A gente falou uma vez aqui que se existisse PROCON para a doutrina de igreja, a gente deveria ir no PROCON direto, por tanta coisa que é ensinada dentro da igreja, que na verdade não é verdade, né? É isso aí, velho. Na verdade, não é verdade, é isso mesmo. Então é interessante nessas coisas, né? Então se você está pesquisando a igreja, pesquise mais. Talvez você pode se abster de ficar num lugar daquele com coerção, né? Logo você se batiza, logo você já tem uma responsabilidade, logo você já está dando seu dinheiro, seu tempo, logo você está indo dentro de um templo lá, vai lá no templo e tem que pagar o dízimo para ir nesse templo, logo Lúcifer dentro do templo vai olhar no seu olho e vai falar que você vai estar no poder dele se não fizer tudo que é ensinado dentro da igreja, e assim vai te prendendo, e coerção, e você vai precisar confessar coisa para bispo, e o bispo vai falar para a esposa dele, vai sair nos corredores, e tralalá, e você vai se esforçar, e vão falar que sua atividade ficou ruim, e tralalá, e quem foi da igreja sabe o que eu tô falando aqui. Eu sei que sabe. Tá vendo? A gente até se altera um pouquinho, porque é tanta coisa vivida e tanta coisa vista, que se você tá pesquisando na igreja agora, e tem um jeitinho de você escapar, se poupe. Mas será? Porque os missionários foram muito convincentes. Eles são. Mas não brigue com eles, não fique triste com os missionários. São rapazes e moças ali que estão trabalhando de graça, ingênuos. Então, pesquise paralelamente o que eles estão falando. Vai na internet, hoje é facinho. Antigamente tinha que abrir um monte de livro, hoje não precisa. Você vai começar a entender. Às vezes, se você quiser questioná-los algumas coisas, questione, muitas coisas não vão ter resposta. Vão chegar para você e vai falar assim: ora, irmã, se você sentir bem, você sabe que é verdade. Eu não sei nem te responder, mas ora. Vamos falar isso para você. No final não tem muita resposta. Então eles acabam utilizando, que é um DNA da igreja, que a gente já falou aqui, que vem desde Joseph Smith, usando um divino, né, para justificar uma coisa errada. Ora então, quando não tem uma resposta, o que você vai falar? Ora, se você sentir bem, né? E a gente sabe que orar geralmente libera aquele sentimento bom, porque falar com Deus de qualquer forma, muita gente gosta. Então é isso aí. Então pesquise. Pesquisar é um caminho sem volta. A pesquisa sobre a verdade de Joseph Smith é um caminho sem volta. Tá? Então se você está conhecendo a igreja, faz isso. Beleza? Olha quanta coisa que a gente consegue falar, né, quando a gente vai puxando o assunto. Começamos lá com o assunto, né, de que quando você sai da igreja, muitos falam assim: então fala qual a igreja verdadeira se você está saindo dos mormons. Já falei que não tem nada a ver sair da igreja mormon e ter por outra igreja no lugar. Beleza? Então eu sei que quem saiu da igreja, que está aqui ouvindo o podcast, já aprenderam muita coisa, já sofreram, já viu membros da igreja olhar aquele olhar torto, sabe? Aquele lá largou da barra de ferro e tal. Mas eu sei o quanto que você é valente. Queria falar agora, esse pedacinho específico para quem abandonou essa corporação. Teve coragem, acendeu aquela luz na mente e falou: eu vou pesquisar, eu quero saber, porque eu fui feito para pesquisar, não para ficar preso. Então eu quero te parabenizar. Você é um herói, você é um vencedor, ou vencedora, ou heroína. Porque você conseguiu fazer o que poucos fazem lá dentro. Porque você fica numa coerção tão grande que quando você simplesmente pesquisa fora do que é ensinado lá, isso já é uma vitória para você. E se você já enfrentou o olhar torto de membros, aquelas mensagenzinhas chamando você ao arrependimento e tralalá, parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns. Né? Livre de uma coerção, de um medo, de líderes totalmente despreparados, muitos deles,
Já falei que tem líderes bons, pessoas tentam até fazer um bom trabalho, mas muitos são pessoas que já têm aquela índole, né, duvidosa, e que quando está lá num grau de liderança, aí pronto. Eles conseguem usar de um abuso psicológico com você, né, e muita coerção. Eu falo coerção porque é mesmo, né? Lá é vivido através de coerção. Ah, mas tal, não pagou o dízimo, dá recomendação aqui. Ah, não pagou o dízimo, não sei o que tem, tal, e tralalá. Não, mas você tem que fazer noite familiar, tal, e um monte de coisa. Quantas coisas a gente já viu. Líderes despreparados. A gente viu vários já casos aqui que a gente falou, né? Eles não têm nenhum preparo quanto à mente humana. Às vezes vai lá dar um conselho totalmente errado. Ah, irmã, você precisa fazer isso. Vai ver, o conselho é totalmente errado. Um profissional do emocional, da psicologia, nunca daria um conselho daquele. A gente já falou aqui que muitos trabalhos de psicólogos, psicanalistas, pessoas que já averiguaram como que é a liderança da igreja, reprovam 100% a maneira que é tratado ali. Quando que você comete um erro e tem que entrar numa sala e falar para um homem, e ele começa a perguntar detalhes de uma coisa que nem precisaria. Então a gente já vê coisas ali erradas e já é por décadas, né, séculos, desde Joseph Smith. Entende como é que é as coisas? Então a gente tem que ficar atento. Essas coisas a gente tem que conversar aqui. Tá vendo? A gente traz coisas aqui que eu acho que é valioso pra gente relembrar o que a gente viveu lá dentro e ter força pra falar assim, poxa, muita gente viveu então que nem eu lá dentro. Então saiba que eu entendo você que saiu da igreja e sofreu muito lá dentro, tá? Eu falei, né, que ia dedicar esse finalzinho pra isso. Então eu entendo você. Por que você sofreu tanto lá dentro? Eu sei que é difícil. Hoje você olhar para trás e falar assim, como que eu vivi aquelas coisas? Como que eu me sujeitei a essas coisas? Mas lembre-se que ali você estava seguindo ritos, você estava seguindo o que te colocaram goela abaixo. Então não é culpa sua. Não é culpa sua. Agora, eu acredito até que você tem que pensar daqui para frente. Eu sei que às vezes muito tempo foi perdido. Pô, eu fui 40 anos. Né? Aí daqui para frente agora é um outro tipo de pensamento. Poxa, agora eu consegui estar livre dessa corporação e tenho coisas para fazer por mim mesmo, não porque alguém está me chamando numa sala e dizendo o que fazer. Entende? Então eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui e procurado a sua liberdade, o seu jeito de ser bom. A gente tem que lembrar disso. Quantas vezes a gente já falou em exemplos aqui de pessoas que abandonaram a igreja e começam a fazer atividades ou coisas boas para outras pessoas que nunca fizeram lá dentro. Lembra que a gente falou daquele aquele rapaz que eu conheço que saiu da igreja e ele toca piano, ele pegava o teclado dele, colocava embaixo do braço, né, e ia até um asilo e posso tocar aqui para os velhinhos, e tocava, né, por algumas horas, e quando ele ia embora ele se sentia melhor. Ele até falava, nunca me senti tão bem nem na igreja, né, se comparando com o que estou sentindo agora, tocando para os velhinhos. Ele conseguiu descobrir uma maneira de tratar bem o próximo e se sentir bem, como a igreja nunca o fez sentir antes. Vocês entendem? Então, se você sofreu muita coisa, eu te parabenizo por isso. Porque é uma barra mesmo. Além de quando a gente descobre as verdades da igreja, a gente já vem na fase da negação, né? É a primeira que aparece. Será? E você começa a duvidar. Mas aí começa a vir aos poucos, passa da fase da negação, vem a fase da aceitação. Você fala, não, é isso mesmo. E você toma a decisão de, isso não me pertence mais. Tenho que sair do ambiente que me faz mal, um ambiente que mentiu para você. Porque você descobre depois que é tudo mentira. Manuais que usam florzinhas para falar a história da igreja, você vai e descobre a verdadeira história obscura. É isso. Então acho que é isso que a gente precisava falar hoje, precisava trazer esses assuntos para a gente falar aqui. Eu vi que a gente foi puxando de um assunto para outro, puxando um fiozinho, a gente falou muita coisa aqui. Deixe seu comentário, né? Se você, acho que ele falou uma coisa que me remeteu a alguma outra coisa, põe aqui embaixo. Né? Não sei o que tem, tal. Acho que você deveria ter falado, põe aqui embaixo. Leio todos os comentários e meu coraçãozinho vai estar lá.
Quando aparecer para você a notificação assim, receber um comentário e receber um coraçãozinho, é porque eu li mesmo. Então é isso aí, pessoal. Formando nossa corrente do bem, vamos sim, firmes, né, nesse trabalho, porque eu sei que muita gente precisa, né, desse contraposto. Precisa colocar em xeque coisas que foram colocadas goela abaixo, né? E esse trabalho desse podcast existe para isso. Beleza? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.